Fala, terceirão! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma aula remota. Dessa vez vamos explanar aí, como você já sabe, que estamos diante do novo horário, né? Na semana a gente vai se encontrar 4 vezes e certamente vai dar para trabalhar com mais produtividade esse conteúdo, que é um conteúdo de vestibular, conteúdo de Enem e um conteúdo muito importante porque volta e meia acaba caindo em concurso público, que é figuras planas. Já iniciamos esse conteúdo, vou só lembrar para vocês que quando iniciamos esse conteúdo a gente falou da área e perímetro. O que é área, professor? Só para lembrar, quando eu peço para vocês calcular a área, quando eu peço para vocês calcular a área de qualquer figura plana, eu estou me referindo a essa parte de dentro da figura plana. Que fique claro, essa região mais escura. É isso que vocês estão calculando quando eu peço para vocês encontrar a área do quadrado, a área do triângulo, a área do trapézio e entre outras figuras planas. É esse o valor da área. E dependendo da figura plana, você vai ter uma fórmula diferente para encontrar a área dessa figura plana, ok? Beleza? Bom, e também, sempre que possível, a gente tentava encontrar o perímetro da figura plana. Haja vista que, como eu disse, perímetro é a soma de todos os lados de qualquer figura plana. Vamos supor que a gente esteja diante desse quadrado aqui e queremos encontrar o perímetro. Como eu disse, perímetro é a soma de todos os lados. E se esse lado do quadrado mede 2, por ser um quadrado, todos os outros lados também vão medir 2. Em outras palavras, o perímetro vai ser 2 com mais 2, 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8. Então, o perímetro desse quadrado seria 8. Tá? Então, quando você está diante de qualquer figura plana e eu peço para te encontrar a área, não esqueça, a área é essa parte escura, é a parte de dentro, e o perímetro é quando você conhece todos os lados da figura. Se você conhece todos os lados da figura e eles têm o seu valor, então certamente o perímetro vai ser a soma desses lados, ok? Isso aí foi só para lembrar vocês que iniciamos esse conteúdo e como o estudo é o estudo das figuras planas, então o que se pede nas figuras planas? Calcule a área. O que se pede nas figuras planas? Calcule o perímetro. O que se pede? Calcule o lado. Então são algumas coisas que dá para trabalhar com as figuras planas, por isso que elas são tão importantes assim, tá? E dentro das figuras planas foi visto o quadrado. O quadrado todo mundo conhece, né? Muito simples, é uma figura bem fácil de trabalhar. Por quê? Porque o quadrado ele tem todos os lados iguais. Por isso que quando eu digo que esse lado vale A, certamente esse lado vale A, esse lado vale A e esse lado vale A. Ah, professor, mas você não está trabalhando com valor? Não, se são valores arbitrários, mas você sabe que qualquer valor que o A assumir aí, os outros dois também vai ser o mesmo valor. É só para você entender melhor a fórmula, tá? Como professor, como é que calcula a área desse quadrado? Muito simples. A área do quadrado basta você colocar A ao quadrado. Em outras palavras, você pode também transformar essa fórmula em área igual B vezes H. O que é B vezes H, professor? Base vezes altura. Se a base mede A, você vai colocar bem aqui no lugar da base, vezes esse H vem de altura. Quanto equivale a altura, professor? A altura não faz 90 graus com a superfície, a altura vale A. Então, você vai ter A vezes A, que dá um total de A ao quadrado. É por isso que você tem aqui a área do quadrado A ao quadrado. Por quê? Porque esse A vem de lado e esse ao quadrado porque você tem A vezes A que vai dar A ao quadrado. Então, de modo geral, a fórmula do quadrado é essa. É A elevado ao quadrado, onde o A é o lado do quadrado. Então, vamos supor, por exemplo, aqui que esse lado mede 5, ok? Então, certamente todos os lados vão valer 5 também, beleza? Ok, como é que calcula a área desse quadrado? A área é igual a A ao quadrado, mas o A vale 5, professor, então vai ficar 5 ao quadrado, e 5 ao quadrado é igual a
25, 25. Aí dependendo de como está a medida, se é em centímetro, então vai ficar centímetro quadrado. Se é em metro, vai ficar em metro quadrado. Então não esqueça, dependendo do lado, você vai usar essa fórmula aí chamada de A ao quadrado. Ah, professor, mas eu não quero usar essa, eu quero usar base vezes altura. Vai chegar na mesma conclusão que vai dar 25. Por quê? Porque a área é igual a base vezes a altura. Bora fazer um exemplo aqui. Se a base vale 5 e a altura vale 5, então 5 vezes 5 vai dar 25. Mesma coisa, tá? Então, basta você saber o lado desse quadrado, você joga na fórmula que é o A, então vai ficar 5 ao quadrado que vai dar 25, ok? Essa foi a primeira figura plana. Agora vamos passar para a segunda figura plana, que nesse caso é o triângulo. Outra figura bastante conhecida, certo? Como é que calcula a área desse triângulo? A área de qualquer triângulo é calculada da seguinte forma. A área é igual a base vezes altura. Quem é esse B? Esse B vem de base. Quem é esse H? Esse H vem de altura. Então, a base é exatamente onde a figura tá encostada na superfície. Então, essa base aí que é esse B, certo? Certamente quando você for calcular a área, ele vai ter um valor. E também temos a altura. Lembra lá que eu falei que a altura faz 90 graus com a superfície? É por isso que está de vermelhinho aí, ó, essa caixa. Quer dizer que está fazendo 90 graus. Então esse daí vai ser uma altura para a gente, que vai ser o H. Ok? Então vamos supor que eu queira calcular a área de um quadrado. E essa base vale 3, tá? E a altura mede 5. Para calcular a área desse quadrado, a fórmula é base vezes altura dividido por 2. A área é igual. A base vale 5, eu disse que vale 3. Desculpa, a base vale 3. A altura vale 5. Então substitui aqui e divide por 2. 3 vezes 5, 15, dividido por 2. Então essa área aí desse triângulo que eu situei aí vale 7,5. Ah, mas depende. Como é que tá? Tá em centímetros, tá em metro, tá em decímetro? Depende. Nesse contexto eu estou dando só o valor. Mas se tiver em metro, fica metro quadrado. Se tiver em centímetro, fica centímetros quadrado. Então é importante também que você veja qual é a terminação e qual é a unidade de medida. Então não esqueça, para calcular a área de qualquer triângulo, que é essa parte escura, como eu falei no início do vídeo, você precisa dessa fórmula aí. O que diz a fórmula? Base vezes altura dividido por 2. Essas informações vão vir na figura se é para encontrar a área. A base é essa parte aqui e a altura faz 90 graus com a superfície, ok? Onde o B é base, o H é altura. E esse 2 vem da fórmula. Então, toda vez que você quer encontrar a área de qualquer triângulo, basta você jogar nessa fórmula base vezes altura dividido por 2, certo? Ok, aí a gente passa para a terceira figura plana, que é o trapézio. Tá? E para encontrar a área do trapézio, a gente tem essa fórmula aí, ó. Primeiro você tem esse B, que vem de base maior, e esse Bzinho que vem de base menor. Então não esqueça, se é B maiúsculo é base maior, se é B minúsculo é base menor. E esse H das figuras anteriores é altura, isso dividido por 2, tá? Então, esse Bzão aqui, por ser a base maior, pode ver que realmente é a base maior. E esse Bzinho é minúsculo, então é a base menor do trapézio. E a altura vai fazer 90 graus como superfície, tá? Essas informações, se for para encontrar a área do trapézio, vai vir no trapézio, vai vir na figura. Então é só você pegar as informações e substituir na fórmula. Vamos supor um exemplo aqui que o B vai valer 2, certo? E que o Bzinho vai valer 1 e a altura vai valer 3. Só um exemplo. Bora calcular a área desse trapézio. A fórmula é base maior mais base menor, coloca entre parênteses para ficar mais organizado, vezes o H dividido por 2. A área é igual. A base maior, quanto é, professor? Eu disse que vale 2. Vou colocar 2 aqui. A base menor, professor, eu disse lá que vale 1. E a altura, professor, quanto você disse? Eu disse que vale 3. Isso dividido por 2 que vem da fórmula. Primeiro você faz o que está no parêntese.
2 mais 1 é 3. Então tem um 3 lá do lado de fora também, né, que está multiplicando. Então a área desse trapézio vai ser 3, que foi o que deu dentro do parêntese, vezes 3 aqui, que é o que está fora, dividido por 2. Aí 3 vezes 3 dá 9, e 9 dividido por 2, isso vai dar 4,5, tá? 4,5, aí dependendo da unidade de medida, lá no final vai estar elevado ao quadrado. Tá? Então a área desse trapézio aí, que eu atribuí valores para o trapézio, deu 4,5. Então isso pode variar, né? Dependendo da base, quanto vai ler, dependendo da base menor e da altura, ok? Então não esqueça, a área é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, certo? Aí a gente avança com um retângulo, ok? O retângulo ele é praticamente um caso particular do quadrado. Por quê? Porque, diferentemente do quadrado, o retângulo ele é igual, ele tem 4 lados, só que são iguais 2 a 2. Isso quer dizer o quê? Que esse retângulo aqui, ó, ele tem 4 lados. Que esse lado, se esse lado medir A, certamente o lado oposto vai valer A. Ah, mas esse lado vale B, que é uma outra medida. Então, o outro lado, o lado oposto, também vai valer B. Ou seja, eles são iguais 2 a 2. Mas quando se trata de encontrar a área desse retângulo, a fórmula é praticamente a mesma do quadrado. Por quê? Porque lembra lá que eu apontei para vocês lá que a área poderia ser base vezes altura? Pois é. Então, para calcular a área desse retângulo, aí vamos supor que esse lado aqui mede A e que isso aqui mede B. Então, A vezes B. Olha só, não é a mesma coisa? Então, basta você usar essa fórmula, base vezes altura, que também você vai encontrar a área desse retângulo, base vezes altura. Então, professor, então eu posso dizer o que, professor? Que a mesma fórmula base vezes altura eu posso usar para o retângulo quanto para o quadrado? Sim, mesma coisa. Vamos supor que esse lado aqui mede 5 e que esse lado mede 4. Como é que calcular a área desse retângulo, professor? Bora usar a fórmula da base vezes altura. Base vezes altura. A área é igual. Quanto é a base? A base é 5. Quanto é a altura? A altura é essa parte aqui que faz 90 graus com a superfície, que é 4. A área é igual a 5 vezes 4, 20. Ok? Mesma coisa. Ok? Então é isso. Na próxima aula a gente avança as figuras planas, finaliza essas figuras planas, se possível ver outras figuras as mais que envolvem um conceito mais complexo e que a partir de então começa a trabalhar com atividades para aplicar esse conhecimento, ok? Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, até a próxima.